Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências, um pouco da minha trajetória profissional enquanto investidor. Desde julho do ano passado, estamos com o canal aqui no YouTube, já são cerca de 450 vídeos publicados. Minha sugestão, maratone todos, não deixe de assistir nenhum dos vídeos, porque aqui estamos construindo uma evolução de pensamentos, de reflexões, de ideias, abordando diversas temáticas ao longo desses meses, falando sobre estratégias na bolsa, como escolher boas empresas para investir, questões relacionadas à mentalidade do investidor. O investidor precisa ter calma, paciência, serenidade, precisa suportar as pressões da bolsa, os momentos de correção, o que fazer, como encontrar oportunidades, as boas empresas com preços descontados. Minha opinião sobre diversificação, será que é isso mesmo que é dito aí fora? Será que vale a pena diversificar, ter uma carteira com muitas ações? Eu acredito que não. Existe algum sentido em deixar o dinheiro na poupança, em títulos do Tesouro, em renda fixa? Acredito também que não. Então aqui eu venho construindo uma série de ideias, de teorias, de coisas que vivi na prática, que aprendi, que aplico na minha vida. E aqui estou disponibilizando gratuitamente. Não vendo cursos, não sou vendedor de cursos, estou apenas voluntariamente compartilhando as coisas que eu aprendi. Se o conteúdo for útil, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Iniciamos esse vídeo com uma reflexão de uma pessoa que eu admiro muito, que chama-se Abílio Diniz. Vale a pena pesquisar sobre a vida desse grande empresário brasileiro. Ele fez um post outro dia dizendo o seguinte: um líder sabe diferenciar determinação e sacrifícios. Um líder sabe diferenciar determinação e sacrifícios. E por que eu estou falando isso, né? Ele disse isso e completou: eu tenho um estilo de liderança bastante exigente. Busco resultados, mas sempre coloco em primeiro lugar meus liderados. Um bom líder precisa ser humano e ter um olhar cuidadoso para as pessoas do seu time. O trabalho não pode ser um sacrifício para ninguém. O que busco da minha gente, como gosto de falar, é garra, determinação, vontade de realizar coisas e crescer. E é interessante o que o Abílio fala, porque eu trabalhei com alguns grandes líderes, não muitos, mas alguns sim, excepcionais. E essa é uma característica, né? Os grandes líderes, eles estão o tempo todo com um nível de exigência gigantesco. Eles nunca estão satisfeitos com os resultados alcançados, eles querem sempre mais. São pessoas geralmente obstinadas, extremamente focadas, que buscam resultados o tempo inteiro. São aquelas pessoas quase que obcecadas, obcecadas no bom sentido, né? Então são determinadas. E eles aplicam isso nas suas vidas, na sua conduta pessoal e na sua trajetória. E exigem que as pessoas que vão trabalhar com eles tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma conduta, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com um bilionário, um grande executivo brasileiro, uma época, eu era novo, estava iniciando minha carreira e estava tentando me moldar a sua agenda, as suas características, né? E ele chegava no trabalho às 6 da manhã. E eu tentava o tempo inteiro chegar no mesmo horário que ele. Demorei algumas semanas sem conseguir me ajustar a esse horário dele, né? Até que um belo dia eu cheguei e encontrei ele no elevador, entrando no elevador, eu também chegando. Ele olhou para mim e deu risada. Então ali ele estava dando uma aprovação, né, de que eu tinha conseguido finalmente entrar no ritmo dele. E eu conto isso como uma forma de descontração, mas para mostrar a vocês de que é fundamental para a gente, enquanto investidor, estar atento às lideranças, porque as grandes lideranças fazem as empresas. Muitas vezes a gente fica pensando que para escolher uma boa empresa, a gente deve apenas estar de olho ao que acontece com ela, do ponto de vista de resultados, né? Como estão seus indicadores,
fundamentalistas, porque a minha linha de raciocínio é sempre a fundamentalista, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam achando que isso basta, e na verdade não. Eu diria que isso é uma questão secundária. A questão principal é olhar a gestão, é olhar a liderança, porque são as pessoas que fazem as empresas brilharem e são as pessoas que destroem as empresas. Então, esteja sempre atento à liderança das empresas, certo? Por falar em liderança, vamos falar agora nesse vídeo sobre Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela divulgou recentemente o seu resultado do primeiro trimestre. Foi mais um resultado bastante promissor, que mostra a excelência da execução do Magazine Luiza. Excelência, é isso que a gente está falando. Estamos falando de uma empresa que tem excelência na sua capacidade de gestão, de planejamento e de execução. As expectativas as expectativas já altas para o balanço, né, foram confirmadas e alguns analistas estão cautelosos, ainda achando que o papel possa estar caro. No fundo, eu acho que os analistas, na sua grande maioria, eles ainda olham a Magazine Luiza como uma empresa de varejo. Esse é um equívoco grotesco, porque ela já não é mais isso. E eu continuo ouvindo as pessoas, a empresa de varejo, Magazine Luiza, empresa de varejo, Magazine Luiza. Não, né? Ela é uma empresa de tecnologia. Ela tem que ser comparada com a Amazon, com a Alibaba, e não com a Casas Bahia, com qualquer outra empresa de varejo, com a Via, né? com a Lojas Americanas. Não é isso que definitivamente que a Magazine Luiza é. Ela já deixou de ser isso, né? Então, o Magalu apresentou um lucro líquido de 258 milhões no primeiro trimestre, foi uma alta de 740%, considerado o mesmo período do ano passado. O lucro líquido ficou em 81,5 milhões, o lucro líquido ajustado, revertendo um prejuízo de 8 milhões do primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ficou na ordem de 696 milhões, uma alta de 109%. Que mais? O Morgan Stanley, que é um banco de investimentos americanos, disse que o Magalu entregou mais um trimestre muito forte, com crescimento de vendas brutas de mercadoria de 63% na comparação anual, 14% acima das estimativas do Morgan Stanley, e que apesar de ventos contrários, de novos fechamentos de loja, né, o período difícil da pandemia, o que acabou contraindo, de certa forma, alguma demanda, né, por parte do cliente em função dessas lojas físicas fechadas. Apesar de tudo isso, a empresa conseguiu suportar esse momento e o EBITDA avançou em 56%. Né? Os números continuam a mostrar força do modelo de integração de canais do Magalu, o Omnichannel, com vendas em lojas físicas estagnadas, mas crescimento do comércio eletrônico acima de 100%. O Magazine Luiza continua avançando em sua estratégia de ecossistema, com uma combinação de iniciativas orgânicas e aquisições. Nas novas categorias, os produtos, por exemplo, de supermercado, atingiram 40% dos itens vendidos. Veja você, né? A partir daquela aquisição da VIP Commerce, que é uma plataforma que trabalha com supermercados, né? Então, isso acaba complementando a variedade de vendas que o Magalu já tinha. Além disso, a Aikifome alcançou 1,2 bilhão em vendas anualizadas, impulsionadas pelas aquisições do Tono Lucro e do Grande Chef. Tudo isso é um ecossistema que o Magalu está criando, uma grande plataforma que gera recorrência, que gera novas entradas o tempo inteiro, entendeu? E aí a pessoa entra na plataforma e adquire outras coisas por estar sempre ali, entendeu? Você encontra tudo em um único lugar, essa é a ideia, você encontra tudo em um único lugar. Por que sair disso, né? Você continua lá. Então, os estrategistas do Morgan Stanley estão com a recomendação de compra para as ações do Magalu, né? Então essa é uma ideia que eu queria passar para vocês a partir dessa análise do Morgan Stanley. Outros analistas também estão avaliando os resultados e eu queria compartilhar a opinião desses outros analistas, casas de análises, bancos, corretoras, para que vocês estejam informados de quais são as expectativas com relação ao preço-alvo, né?
O que é que a gente poderia dizer aqui? Os resultados do Magazine Luiza continuam surpreendendo. A empresa é isso, né? Você tem empresas que surpreendem positivamente a cada trimestre. O Magazine Luiza é isso. Ele está sempre entregando mais do que as pessoas esperam, entendeu? Por isso que eu continuo acreditando no case, né? Aí alguém me pergunta, mas a empresa está caindo, que ótimo. Você está triste? Fique não. Pega o dinheiro e compra mais. É assim que a gente faz com as empresas que a gente acredita. Se elas caem, a gente compra mais, aumenta a mão naquela empresa. Porque se os fundamentos são os mesmos, se a empresa continua excelente, por que ficar triste com a queda? Fica feliz, gente. É isso que a gente precisa mudar a cabeça, mudar o mindset, mudar a mentalidade. Entendeu? Se a empresa é excelente, a gente acredita no longo prazo nela, caiu, compra, caiu, compra, caiu, compra. É assim que funciona. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Que eu percebo que muita gente tem um bloqueio de entender isso. Poxa, mas está caindo. Ótimo que está caindo, compra mais. Então, no primeiro trimestre, o lucro líquido da empresa cresceu quase 740%, foi para 258,6 milhões de reais, um montante quase 9 vezes superior ao apurado no mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado, que não considera as despesas e receitas não recorrentes, foi de 81,5 milhões, o montante é 57% maior do que o que foi verificado, o que era esperado, vamos dizer assim, pelo consenso de mercado, né? Que estavam esperando algo na casa de 51 milhões e ela entregou 81 milhões. Olha que coisa fantástica, né? O setor do e-commerce continua avançando. No caso do Magalu, avançou 114% nos 3 primeiros meses em relação a 2020. Foi outro ponto alto do resultado. As vendas totais da varejista no período cresceram 63%, atingindo 12,5 bilhões de reais. Sendo que 70% dessas vendas de 12,5 bilhões de reais vieram do ambiente digital, entendeu? Olha que coisa fantástica. Não existe nada parecido no Brasil nesse aspecto, entendeu? Foi o percentual mais alto da história para o segmento até hoje, entendeu? As ações estão vivendo um momento de correção, o que é ótimo. É ótimo para comprar mais, simples. Né? O momento de correção é ótimo para comprar mais. As ações estão acumulando uma queda este ano de 22,73%, ou seja, estão descontadas em 22,73%. Maravilha, vamos às compras. A ação é boa, o resultado foi muito bom, o cenário ainda não está favorecendo, disse Luiz Fernando, analista do Exame Invest. Né? O desempenho dos papéis tem sofrido com a expectativa geral do e-commerce no Brasil, somada à pressão de inflação, elevação de curva de juros nos Estados Unidos, ou seja, um blá 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 que não tem o menor sentido diante do resultado. Falar que tem expectativa ruim do e-commerce, como assim se cresceu 114%? Né? Estamos falando do quê? Né? Qual o sentido dessa fala? A pressão da alta da inflação vai impactar o resultado. Como assim se ela cresceu 114% as suas vendas no e-commerce? Né? Os juros nos Estados Unidos, quer dizer, olha, é uma viagem na maionese. Fica fora do ruído. Né? Foco na empresa, afasta-se do ruído, foca na empresa. O BTG Pactual está colocando o preço-alvo das ações do Magalu em R$ 23 nos próximos 12 meses. Esse é o preço-alvo do BTG Pactual. O Credit Suisse, 24,97. Eu vou botar em 25? Podiam ajudar, né, a arredondar. R$ 25 o preço-alvo do Credit Suisse. Ativa Investimentos, R$ 26 o preço-alvo. O Goldman Sachs, preço-alvo de R$ 27. O Bank of America, preço-alvo para Magazine Luiza, R$ 30. Então, são alguns dos preços-alvos das empresas. O Bank of America disse que a ênfase da empresa continua em empresas consumíveis, né, de bens não duráveis, simultânea a melhorias em logísticas, remessas, integração de lojas, funcionalidade de vendas cruzadas também deve ajudar a sustentar o crescimento acima do mercado, assim como os movimentos para integrar vendedores de mercado e supermercados locais
por meio do VIP Commerce. O Bank of America também afirma que o mercado subestimou a recente aquisição do Jovem Nerd pelo Magalu. O site está excepcionalmente bem posicionado como um portal de comunicação, cujo público envolve dezenas de milhares de desenvolvedores de softwares brasileiros, o que pode ajudar a recrutar talentos sob demanda. Então foi um pouco a análise do relatório do Bank of America. Já o Goldman Sachs destacou que a margem bruta caiu menos do que o esperado e foi outro a realçar os fortes resultados do segmento do e-commerce. Para 2021, o banco também deve ficar atento ao compromisso de gestão, da gestão com a logística de entregas e ao crescimento do Luizacred, cartão de crédito da marca. O portfólio do Luizacred aumentou 7% no primeiro trimestre, na comparação anual, enquanto a base de cartões cresceu 4% no mesmo período. O Magalu Pay já atingiu quase 3 milhões de contas abertas, destacou o Goldman Sachs. Então são alguns números, são alguns pontos aí para nossa análise e observação sobre a Magazine Luiza, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, por favor, recomende para os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.